Saudações a você conectado no portal Exame de Ordem. Eu sou o Jofre Melo e estou estreando a nossa coluna Papo de Aprovado. Toda semana, dicas em vídeo que podem ajudar muito você na preparação para enfrentar a prova da OAB. Essa semana, uma dica importante, assuntos pertinentes, hein? Concentração e leitura. Essas são as dicas para você que vai enfrentar o desafio do exame de ordem. Tudo bem que você está na faculdade de Direito, então já está acostumado à leitura jurídica de artigos, de incisos, mas existe toda uma técnica especializada para você não perder a concentração e entender direitinho tudo que dizem os códigos e, através da memorização, você ler, aprender e, sobretudo, aprender. No programa de estreia, estamos recebendo o professor Rodrigo Bezerra, que é diretor comercial do SES Cursos Online, especialista em estudos de alto rendimento. Seja bem-vindo, professor Rodrigo, ao nosso Papo de Aprovado. Então, professor Rodrigo, existe toda uma técnica, não é, uma leitura diferenciada para as ciências jurídicas, não é? Que são muitos artigos, como eu falei, é uma leitura que ela tem que ser mais atenta. Como é que o aluno pode, não é, o examinando pode melhorar sua concentração neste tipo de leitura? Olá, Jofre, veja só, para a primeira fase do exame de ordem, que é, digamos assim, o peneirão, né, a primeira fase em que o aluno ele precisa acertar um número X de questões, nós percebemos que a prova era uma prova que trabalha muito a memorização da letra da lei. Então, nada melhor do que a repetição da leitura. Tá? Então, uma técnica muito boa é sempre utilizar o marca-texto. Os nossos professores aqui do SES sempre orientam os nossos alunos quanto à marcação dos códigos, quanto às anotações que podem, que não podem acontecer na prova. Então, para esse tipo de estudo, para essa primeira prova, nada melhor do que a repetição. Então, é ler, reler. Você pega, por exemplo, a matéria, a disciplina de Direito Constitucional, né, eu tive a oportunidade várias vezes de conversar com a professora Flávia Bahia, e ela sempre dizia: Rodrigo, a memorização da letra da lei é fundamental. Claro, aqui ou acolá, a prova vai cobrar alguma coisa que não é comum, que não é costumeiro que o candidato, com que ele trabalhe, digamos, na faculdade. Então, é importante ler toda a Constituição e trabalhar com os nossos professores, com os nossos mestres, que vão orientar para os principais assuntos. E, nessa orientação, os professores vão dizer aquilo que efetivamente o concurseiro, o aluno que está indo para a prova da OAB, precisa decorar para passar na primeira fase. Então, já que essa leitura é tão direcionada dessa forma, né, a repetição, a concentração, então, nesse caso, é fundamental. Buscar não se distrair, né? As aulas online ajudam muito nisso, que você está focado ali na frente do computador, não tem ninguém para atrapalhar, ou seja, a concentração é fundamental, professor Rodrigo. Indiscutivelmente, né? Eu sempre costumo dizer que para facilitar essa concentração é a junção do estudo, a junção de um bom curso, de um bom orientador. Eu sempre digo, ninguém vai para o campo sem conhecer primeiro o adversário, e aí, no caso, para isso, você precisa de um bom técnico, e os nossos professores são indiscutivelmente os melhores técnicos. Então, pegar a orientação do professor, ter um local de estudo apropriado, se possível, sempre naquele mesmo ambiente, de preferência, talvez naquele mesmo horário, para que para que o seu cérebro ele passe a se condicionar. É a partir desse condicionamento que eu começo a aumentar o meu rendimento, a minha performance. A leitura também é muito importante. Lógico que na segunda fase tem toda uma redação diferenciada, porque a prova é mais prática. Agora, na primeira fase, às vezes questões com enunciados, com assertivas muito longas. O candidato, o examinando, no caso, ele também tem que ter cuidado com essa leitura na hora de realizar essa primeira fase, não é, professor? Com a prova na mão. Sim, discutivelmente, né? Há alguns enunciados que são curtos, mas hoje a tendência da prova é de sempre apresentar a questão sobre a forma de um caso, de um pequeno problema. Então, a leitura atenta do enunciado é fundamental. Muitas vezes as pessoas erram simplesmente porque não perceberam ali um advérbio, o não, né? O provavelmente, o talvez, o embora, o a despeito de. Então, fazer uma leitura adequada do enunciado atenta é fundamental para que ele não erre a questão. Isso aí, professor, muito obrigado. O senhor fazendo parte da estreia, né, do Papo de Aprovado, trazendo dicas interessantes aí de concentração de leitura para quem vai enfrentar esse desafio da primeira fase. Fique atento, toda semana, vídeos e dicas bastante oportunas para turbinar a sua preparação para enfrentar a prova da OAB. Obrigado, professor. Um grande abraço e vamos torcer para que todos se deem muito bem nessa prova, se Deus quiser, né, com a orientação e com os cursos aqui do SESC Curso Online. Valeu, esse foi o Papo de Aprovado dessa semana.